Olá, como vão? Acredito que todos estão muito bem. Sejam todos muito bem-vindos ao canal da loja online bomdiauniverso.com.br ou bomdiauniverso.com. O meu nome é Dileni. Hoje é dia 25 de abril de 2025, sexta-feira. Peço a atenção de todos vocês, minha audiência qualificada e específica, pois o tema a seguir é sobre almas. Almas que foram deixadas sob a responsabilidade de um grupo. Que jurou fidelidade ao pai dessas duas almas. Muita atenção. Mundo cão. As pílulas da verdade, bastidores da manipulação, o que todo aluno merece saber. Em uma organização que prega transparência e evolução, muitos alunos estão sendo mantidos na ignorância sobre eventos cruciais. Conheça os capítulos ocultos desta história. A saga que tentaram esconder. Fase 1. O controle. A administração da configuração que o mestre disse que não seria chefe iniciou um processo sistemático de exclusão de alunos que ousavam questionar diretrizes controversas. Fase 2. O manifesto. As filhas do fundador, preocupadas com a descaracterização do trabalho do pai, fizeram um pronunciamento alertando sobre os desvios. Fase 3. A repressão. Os dirigentes do 4, que a metade não faz meio forte, mobilizaram-se em reuniões de emergência para conter os danos causados pela manifestação das herdeiras. Fase 4. A expulsão. Em um ato que beira o surrealismo, as herdeiras foram expulsas do movimento criado pelo próprio pai. Fase 5. A vingança. As herdeiras foram impedidas de acessar sua casa de repouso, em clara retaliação. Fase 6. As revelações. Informações internas começaram a vir à tona, expondo as práticas controversas. Fase 7. A judicialização. Sem alternativa, as herdeiras iniciaram batalha judicial para garantir direitos básicos. Fase 8. As denúncias. O Ministério Público foi acionado devido à gravidade das situações. Fase 9. Os testemunhos.
Dirigentes prestaram depoimentos repletos de contradições. Fase 10. A vitória parcial. Liminares foram concedidas às herdeiras, garantindo seus direitos. Fase 11. A desinformação. Os dirigentes continuaram a garantir aos alunos que tudo está normal. Fase 12. A notificação. A configuração que o mestre disse que não seria chefe foi formalmente notificada sobre as irregularidades. Fase 13. O descumprimento. As decisões judiciais seguiram sendo ignoradas. Fase 14. A ação. As herdeiras solicitaram judicialmente a rescisão dos contratos vigentes. 15ª fase. A contestação. A configuração que o mestre disse que não seria chefe apresentou defesa cheia de distorções e falsidades. 16ª fase. A nova ordem. A meritocracia foi substituída por um sistema de favorecimento a quem demonstra lealdade aos atuais dirigentes. Nasce a série Pílulas da Verdade! Ou da verdade, você escolhe. Com licença. A partir de hoje, publicaremos análises detalhadas da contestação apresentada pela configuração que o mestre disse que não seria chefe no processo de rescisão contratual. Cada pílula revelará um aspecto específico das distorções, manipulações e falsidades contidas no documento. Não estamos pedindo que você tome partido sem evidências. Pelo contrário, apresentaremos fatos, documentos e provas para que você possa tirar suas próprias conclusões. Uma reflexão necessária. Se uma organização que prega a evolução e a verdade precisa recorrer a tantos artifícios para esconder seus atos, algo está profundamente errado. Hashtag Verdade Liberta. Hashtag Máfia contra o Legado. Hashtag Pílulas da Verdade. Pílula da Verdade número 1. A grande farsa das exceções. Prestem atenção. Atenção, alunos de todas as casinhas. Você que frequenta qualquer casinha da configuração que o mestre disse que não seria chefe, precisa saber. A configuração que o mestre disse que não seria chefe está mentindo descaradamente na contestação judicial contra a família do fundador. O que eles alegaram no processo? Abro aspas. Os cursos são ministrados nas cidades em caráter de exceção.
na hipótese, deu uma imersão. Não é curso? É? Promovida pela configuração que o mestre disse que não seria chefe, com duração semanal, poderá receber uma ajuda de custo. Fecho aspas. Isso mesmo! Os cursos presenciais e telepresenciais são exceções. Isso que foi declarado. Enquanto você participa de cursos semanais nas casinhas, eles afirmam em documento oficial que isso acontece apenas excepcionalmente. Perguntas para a reflexão. Como você se sente sabendo que sua participação regular é descrita como exceção? Como as casinhas mantêm agendas lotadas de cursos presenciais e telepresenciais se são apenas exceções? Como você pode ficar calado diante de uma mentira tão escabrosa? Você assiste às aulas do mestre para ser alguém melhor, mas se omite quando a instituição mente publicamente. São essas pessoas que você segue e defende? Ah, mas eu não tenho nada a ver com isso. É briga de cachorro grande. Ah, mas eu não quero ser testemunha das herdeiras. Não, eu não quero confusão com os magos negros. Mas eu falo sobre o conhecimento do mestre com as pessoas. Isso é omissão! Omissão! Você realmente continua achando que a família do mestre está errada? Quem está mentindo? Abra os olhos! Quer ser útil? Se ofereça como testemunha para desmentir essa falácia. Ou simplesmente a desminta. Apresente a verdade. Quer saber mais? Leia a petição completa. É mentira atrás de mentira. Com licença. Pílula da verdade número 2. O circo dos milhões. O circo dos milhões, e a sanha das herdeiras. Prepare-se para a hipocrisia. Alerta de manipulação financeira. Hoje vamos expor como a configuração que o mestre disse que não seria chefe usa palavras fortes como sanha para desviar a atenção do verdadeiro escândalo financeiro que estão tentando esconder. E agora uma observação minha. Qualquer semelhança com a macroesfera do mundo de César em nossa nação é mera coincidência. Voltando. O que eles alegam? Folhas 1064, parágrafo 102. Mesmo assim, com a sanha de obter mais dinheiro, as autoras voltaram à carga contra a configuração que o mestre disse que não seria chefe em 2024. Fecho aspas.
Eu abri aspas no parágrafo 102. O que é sanha? A palavra significa, abro aspas, desejo intenso e desmedido, ânsia voraz, fecho aspas. Termo escolhido propositalmente para demonizar as herdeiras do fundador, sugerindo ganância descontrolada. Agora, a matemática que eles não querem que você veja. A Pietation. A configuração que o mestre disse que não seria chefe alega, folhas 7. Abro aspas. As requerentes já receberam desde 2003 quantias superiores a 13 milhões de reais. Fecho aspas. Enquanto isso, no mesmo período, estima-se que a configuração que o mestre disse que não seria chefe gerou aproximadamente 430 milhões de reais. De lucro! De lucro! De lucro! De lucro! De lucro! De lucro! Acorda! 430 milhões de reais de... Repete comigo! Lucro! 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 Façamos as contas. Senta aí, me acompanha. 13 milhões divididos por 430 milhões é igual apenas 3% do valor total arrecadado. Parabéns! Para quem? Para o seu chefe. Lembra? Vamos lá, vou repetir. Façamos as contas. 13 milhões, que foi o valor que eles disseram que as herdeiras receberam. Certo? Certo! Divididos pelos 430 milhões de lucro que eles tiveram, certo? Certo. É igual a apenas 3% do valor total arrecadado. De lucro! De lucro! E vimos patos! Panos de chão! E aí? De lucro! 430 milhões de lucro. Isso não tá aqui no roteiro, me perdoe, mas não deu para segurar. Vou continuar o roteiro. Sim, você ouviu certo. As herdeiras do criador do método receberiam apenas 3% do valor total, enquanto um grupo de pessoas que não criou nada ficaria com 97%. Alô, alô, MP! Detalhe importante. A configuração que o mestre disse que não seria chefe se deu ao trabalho de corrigir o valor do recebimento delas para 25 milhões na petição. Mas em nenhum contrato assinado a correção monetária era prevista. E o valor por anos nunca foi corrigido.
Eles só inflacionaram o número para vender a ideia de que as herdeiras são dinheiristas e que já ganharam muito. Perguntas incômodas. Um momento, por favor, com licença. Presta atenção, seu ouvinte, que tá na lista aí foram promovidos pro 223, babaca, e os velhos aí da casa de repouso, e aí do asilo, presta atenção, seu imbecil, seu ridículo. Perguntas incômodas. Deixa eu fechar meu WhatsApp aqui, com licença. Vou sair aqui um pouquinho. Vamos lá. Perguntas incômodas. Quem, em sã consciência, trocaria direito a, vamos lá, 430 milhões de lucro, 430 milhões de lucro, repita comigo, 430 milhões de lucro. Quem trocaria em sã consciência? Não é o caso de vocês, porque vocês são ovoides, são pano de chão, perderam a capacidade de pensar. Certo, mas vocês devem conhecer alguém da macroesfera. Então pergunta pra pessoa, porque vocês estão lá. Vamos lá. Pergunta ali pro povo da macroesfera que vocês conhecem. Quem em sã consciência trocaria 430 milhões de lucro por apenas 13 milhões sem qualquer transparência na prestação de contas? Quem? Resposta de vocês não vale. Vocês estão com a pineal calcificada, perderam a capacidade de pensar. Pergunta aí para alguém na macroesfera. Quem, em sã consciência, trocaria 430 milhões por apenas 13 milhões sem qualquer transparência na prestação de contas? Quem? Quem? Ai, ela grita. Não é para gritar? Quem sabe você não ouve? Eu gritando. Continuando nas perguntas incômodas. Por que a configuração que o mestre disse que não seria chefe afirma, folhas 199, abro aspas, a menção a grupo econômico de entidades beneficentes é completamente descabida? Uma contradição em si mesma? Se não há finalidade lucrativa, onde estão os 417 milhões restantes? Você não entendeu errado, eu irei repetir, porque a tua pineal está calcificada. E amanhã provavelmente você vai lá servir um cafezinho. Se a finalidade não é lucrativa, se não há finalidade lucrativa, certo? Certo. Onde estão os 417 milhões restantes? Pode responder? A justiça da terra de César aguarda. Por quê? Não há prestação de contas transparente aos próprios alunos. Por que não há? Pois eles só prestam contas para eles mesmos. Os alunos do 4 que a metade não faz meio forte. Únicos donos da razão de vida do mestre. Únicos donos. Quem deles falaria contra eles mesmos? São 417 milhões de lucros. Alô, MP!
Alguém ali vai soltar a mão de alguém? Claro que há omissos, covardes e dependentes, que até sabem da verdade, mas se calam. Quem se vale do trabalho voluntário para enriquecer? Quem? Responde! Eles mesmos citam o trabalho não remunerado dos alunos na petição. Seu pato, pano de chão, pineal calcificada, promovido ao 223. Ridículos. Olha aí! A quem vocês servem? A verdade. Quem realmente demonstra sanha por dinheiro não são as herdeiras, mas sim quem fica com 97% dos recursos enquanto se declara isento de impostos e sem finalidade lucrativa. Alô, alô, MP. Deixa eu continuar aqui o texto para não estragar. Reflita! Você continua confiando em quem usa palavras agressivas para esconder números vergonhosos? Você continua? Você vai escolher que lado? Não dá mais para ficar em cima do muro. Fala, Delaney. Como é que vocês, seus patos promovidos ao 223, os panos de chão aí, 30 anos, tudo no básico, como é que vocês estão se sentindo com essas informações? Pode responder? Eu até aguardo, mas não pode demorar muito, porque eu tenho que gravar um outro vídeo sobre as pílulas para terça-feira. Então, por favor. Quer dizer que não é escola. Tá. E as salas lotadas são participações excepcionais? É isso? Quer dizer, não é escola e as salas lotadas são participações excepcionais. Quer dizer, então, que os patos que ficam assistindo às aulas e lotando as salas são apenas exceções? Qual será a sua conduta diante o exposto? Qual será? Uma mentira escabrosa. Você perdeu no mínimo 30 anos de sua vida para hoje ser tratado em documento oficial pela configuração que o mestre disse que não seria chefe como exceção. Que tal a sua posição de omisso? Não terminou. Vamos para os números. Quem
não fazia a menor ideia dos números astronômicos? Por gentileza, levanta a mão. Recapitulando, 430 milhões de lucro. 430 milhões de lucro. Ministério Público! 430 milhões de lucro! Isso são os números que eles passaram. Imagina o que é, o que não foi passado. Negócio de bilhão! 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 Vamos lá! 430 milhões de lucro desde 2003. Certo? Certo. Que representam o quê? 97% do faturamento, certo? Sua opinião tá calcificada, vou repetir. 430 milhões de lucro, que representam 97% do faturamento, certo? Certo! Tá bom, vamos lá, tem que gritar, porque é surdo, é cega. Não ouve! Só fica atrás do crachá! Ei, bibi! 97% do faturamento adaptado pela configuração que o mestre disse que não seria chefe. E as herdeiras ficaram com 3%, o que equivale a 13 milhões de reais. E os iluminados têm o atrevimento de vociferar que as herdeiras têm uma sanha por dinheiro. É isso mesmo, produção? Jeane Charuri e Mari Charuri, as herdeiras têm uma sanha por dinheiro, recebendo somente 3% do negócio que o pai delas construiu e deixou de herança para elas? São elas que têm a sanha? As meninas que têm a sanha. As meninas que têm a sanha. Os iluminados não, imagina. Então vamos lá. Senhoras, senhores, público específico e qualificado, qual nome se dá a isso? 3%, porque eles, a configuração que o mestre disse que não seria chefe, decidiram adaptar os outros 97% da herança do pai delas. De qual lado você irá ficar? Pergunta minha. Curiosidade. A configuração que o mestre disse que não seria chefe tem como comprovar o pagamento a César dos 430 milhões de lucros em impostos? Tem. Se as herdeiras têm uma senha, se as herdeiras têm uma sanha para reaver o que é delas, vocês, os iluminados, que fazem parte da configuração que o mestre disse que não seria chefe, vocês são os desapegados, não são? Claro. Se elas têm a sanha pelo dinheiro, vocês são os desapegados, certo? São os apáticos. São os indiferentes. Os que vivem de contentamento. Claro! Se elas têm a sanha por dinheiro, vocês são os desapegados, os apáticos, os indiferentes, os que vivem de contentamento, certo? Certo, não é?
Então tá. Então provem que vocês são os desapegados e larguem a pedra. Claro. Larguem a pedra e devolvam para elas o negócio do pai delas. Claro, exatamente. Vocês são desapegados, foram injustiçados. Não é assim que vocês estão se vendendo para a macroesfera? Exatamente. Elas têm a sanha e vocês vivem na egrégora de São Francisco de Assis. Não é verdade? Elas que têm a sanha. Vocês não. Vocês vivem na egrégora de São Francisco de Assis. Então larguem a pedra, virem as costas para elas. Claro! Ah, mas precisa ter tamanho. Precisa ter tamanho. Claro. E vocês não têm tamanho, não têm princípios, não passam de um grupo de parasitas que encontraram na fonte que o pai delas construiu, na fonte que vocês cercaram e usufruem, uma oportunidade de conquistas dentro do reino de César. Largar a pedra? Imagina! Onde reina o cifrão, a consciência dos ovoides rasteja. A prova é a promoção para o 223. Claro! 2.500 patos, claro, onde reina o cifrão, a consciência dos ovoides e patos rasteja. Vou largar a pedra? Imagina! Largar a pedra? De jeito nenhum! Aqui rendemos homenagem ao bezerro de ouro. Claro! Deus é lucro e templo é dinheiro. Não, você não entendeu errado. O lema dos iluminados desapegados é: Deus é lucro e templo é dinheiro. Largar a pedra? De forma nenhuma, porque é muito lucrativo ser guru e nada lucrativo falar a verdade. Eu dou testemunho que falar a verdade não é nada lucrativo. Eu não preciso dizer o que é para vocês fazerem quando o vídeo terminar. Preciso entrar na minha loja, comprar. Porque se não fosse eu aqui, vocês iam estar aí, ó, sendo com vendas, com véus e a lupa embaçada em alguma gaveta da sua casa. Continuando aqui. Então, vamos lá, largar a pedra de forma nenhuma, porque é muito lucrativo ser guru. E nada lucrativo falar a verdade. Nada. Quem se diz mensageiro, do mestre, da mestra, quem se diz mensageiro precisa ser a própria imagem dele. A própria imagem dele. A própria imagem dela. Quem se diz mensageiro, falo em nome. Então precisa ser a própria imagem dele. Inclusive com as atitudes coerentes e conduta exemplar. De quem? Não, dele. Se você confiasse sua família nas mãos do mestre e por uma fatalidade você morresse,
Como se sentiria se o seu amigo, que ficou com 97% do negócio, como você se sentiria? Vamos tirar o mestre. Você morreu. Tirar o mestre, porque nem cabe essa comparação. Porque vocês viram como tem força? Não dá para comparar com o relativo. Então vamos lá, você tem um amigo, tem um negócio, amigão. Você morreu, mas antes de morrer, você olha, se acontecer alguma coisa comigo, você cuida da minha família e do meu negócio. E ele também, ó, se acontecer alguma coisa comigo, você cuida da minha família e do meu negócio. Aí você teve a infelicidade de morrer antes. E ele pega o seu negócio lucrativo, e mesmo que não fosse, mas por ser lucrativo, ele pega 90% do negócio, 97% do negócio para ele, do negócio criado por você, e deixa 3% para sua família. Como é que você ia se sentir? Como que você se sentiria se sua família fosse expulsa da casa que você deixou para elas? Como? Como você se sentiria? Como você se sentiria sabendo que a herança que você deixou para sua família foi adaptada por aquele que jurou ser fiel a você, ao seu ideal, porque vocês tinham um acordo, e ele jurou que cuidaria da sua viúva e das suas filhas? Como é que você se sentiria sabendo que você foi enganado e sua família foi enganada? Como? Desesperado, não é? Desesperado. E no auge do desespero, você se manifesta para um canal aberto, pedindo ajuda. No caso do mestre, pedindo ajuda para mim. Ah, é louca! Parece que eu não sou tão louca assim, não é? Porque tudo que eu falo aqui tem um peso. Porque é o quê? A verdade. Porque ninguém bate em um Zé Mané. Não é? Não foi assim que ele ensinou? Então, louca parece que eu não sou. Porque o negócio de bilhão dos caras foi por mim destruído. E já vou avisando, esse canal é uma prestação de serviço do mestre e das herdeiras. Por isso que ele não é nem será monetizado. Gaste você o seu dinheiro para tirar os vídeos do ar. Não estou presa nos vídeos. E você que está aí do outro lado, assista, baixe, porque elas estão descontroladas. O meu canal não é monetizado. Como é que eu ganho minha vida? Vendendo os produtos da loja, pedindo doação. É assim. Isso aqui foi ele que pediu para eu fazer. Ah, é louca! Parece que não sou tão louca assim, não é? Parece que eu tenho força, parece que eu tenho força na palavra, que o que eu falo tem peso, porque as baratas se incomodam comigo, claro. Um convicto jamais me daria atenção. De jeito nenhum. Um honesto, imagina. Segue. Deixa ela. As baratas não. As baratas se incomodaram bastante. Continuando. A verdade é soberana.
E a verdade, por esse canal, será divulgada. Quer você queira ou quer você não queira, será divulgada. Aqui é uma prestação de serviço do mestre que me pediu e das filhas dele. Enquanto elas quiserem que eu fale. Enquanto elas quiserem que eu exponha as pílulas da verdade. Agora você precisa definir de que lado que você vai ficar. E eu falo isso até para quem eu tenho intimidade. Porque se você não estiver do lado delas, eu não quero você na minha vida. Eu fui clara. Eu não preciso de quantidade. Eu tenho horror à quantidade. Eu preciso de qualidade de eus, de almas. Elogio, não precisa me fazer nenhum. Ajuda financeira, preciso sim. Tem os produtos da loja, tem aqui. Se você quiser, fica à vontade. Toda ajuda é bem-vinda. Festinhas, aniversários, cafés, jantares, almoços? Não! Porque eu tenho uma missão, eu não estou aqui em festa. Eu estou sendo crucificada. Eu me coloquei como alimento para os chacais se servirem. Para você entender o que está acontecendo. Não tô para festinha. Um amigo essa semana me perguntou: Dileni, até quando? Até quando você tiver a oportunidade de assistir uma aula com as essências que ele deixou para a Terra, até o dia que você tiver uma oportunidade de sentar à primeira fileira e assistir uma aula com o DNA dele, e assim não ter perdido os seus 5.000 anos, para você não perder os seus 5.000 anos. Eu tô lutando aqui para você ter uma aula com a filha dele, para você não perder os seus 5.000 anos. Então não me venha com convites, com festinhas. Olha a seriedade da situação. Não tô aqui para festa. Tô aqui por ele. Ele me pediu. Enquanto nós, o povo daqui de fora, aqueles que irão assistir ao grande finale, aqueles que irão assistir de camarote, nós não assistirmos uma aula com a essência que ele deixou para a Terra, eu não vou parar. A minha vida, a minha dedicação é só por ele. Eu fui clara. Que bom que todos entenderam. Agora, vamos para aquela parte, para os 10 itens, para o conceito, para o cartão de visitas do fundador. Para aquilo que a configuração que o mestre disse que não seria chefe, não tem. Você tem? Então é hora de acionar. É hora de você se definir. De que lado você quer ficar? Turma do Oba? Não tem mais aqui, não. Circunstanciais?
Ou você está com elas ou você está contra elas. Não tem outro local para você ficar. E eu tô te enxergando. Posso te ignorar. Botar você lá na lista do 223 de promoção. Mas não sento à mesa. Ó, o dia que eu descobrir que você não tem coragem de assumir a posição de estar ao lado da filha daquele que você disse que ia jurar, daquele que você disse que segue. Segue o quê? Eu já fiz minha parte, agora é a sua vez. O teste agora é para você. O teste agora é para você. Quando o teste veio para mim, eu acreditei. Agora é sua vez. De que lado que você estará? A hora que esse vídeo acabar. Espero que esteja do lado da luz e dê definitivamente uma razão para essa sua vida medíocre, sem objetivo, iludido, enganado. É essa a sua vida. E uma mentira, porque você disse que juraria por ele. Fidelidade. A configuração que o mestre disse que não seria chefe foram os primeiros que quebraram o ponto da fidelidade. E você, quando não se posiciona, pode até se posicionar do lado da ausência de luz. Não tem problema nenhum, posicionou. Agora ficar em cima do muro. Ai, eu não quero confusão. Ai. Olha bem pra minha cara. Por isso que ele me pediu ajuda. E você fica com essa carinha aí de despeito. Ah, é louca. Ele me pediu ajuda porque não podia contar com você. Porque ele sabia que você é uma fraude. Aquilo que você também não tem. Princípios. Temos, por princípio, evoluir o homem, porque não acreditamos que o homem seja produto do meio, mas sim que o meio é produto do homem. Acreditamos que o homem que é produto do meio é o homem com um H minúsculo, e o meio digno se faz com homens com um H maiúsculo. Nós acreditamos que devemos evoluir o homem, porque a evolução é meta do universo. É medida universal. Acreditamos que o homem tem uma razão de ser e, por isso, acreditamos no equilíbrio entre corpo e espírito.
Somos temperados em relação à unidade humana. Acreditamos que tudo tem uma razão de ser e que o homem na face da terra também tem uma razão de estar aqui. A procura desta razão leva-nos ao Criador e, portanto, admitimos a existência do Criador. Por admitirmos isto, sabemos que não somos deuses. No máximo, quando evoluídos, podemos ser filhos de Deus. Por isso tudo, respeitamos até a mais humilde criatura de todos os reinos. E, dado esse respeito, que advém da compreensão do todo, respeitamos a vida em todos os seus aspectos e em todas as suas manifestações. As nossas reações seguem os padrões de nossos princípios e por isso não agredimos os que nos contrariam. Simplesmente retiramo-nos e deixamos espaço para aqueles que ainda dele necessitam. Louvamos a liberdade, porque sabemos que ela é fruto da justiça, que só se consegue com muita coragem de empreender um caminho em direção à verdade, aquela que deve existir e que é suprema e absoluta ao nível de todos os possíveis relativos. Até a próxima oportunidade.